a ser tratado são as características gerais desses regimes em seus respectivos países. Há algumas características que são comuns, que na verdade são comuns a quase que qualquer regime ditatorial, mas há algumas características que são particulares. Vamos ao contexto geral. Bom, nas características gerais, vamos perceber o seguinte. Primeiro, num regime autoritário, num regime ditatorial, o executivo, o poder executivo, ele se torna um poder extremamente forte. Ele se sobrepõe aos demais poderes. Lembrem-se que o poder político é dividido em três: poder executivo, legislativo e judiciário. Esses três poderes, segundo a teoria, são autônomos e interdependentes, ou seja, eles tratam daquilo que é de sua competência sem interferir nos demais, a não ser que haja alguma previsibilidade legal a esse respeito. Bom, no caso de uma ditadura, o executivo ele se fortalece e, portanto, ele submete os demais poderes. No caso do poder legislativo, pode ocorrer desde a supressão do legislativo, ou seja, as câmaras de deputados e senado, onde houver, essas câmaras elas são simplesmente fechadas e não há necessariamente um trabalho legislativo. E aqui uma diferenciação, uma particularidade interessante com relação ao Brasil. O Brasil foi uma longuíssima ditadura de 21 anos e durante essa longuíssima ditadura, e isso é uma das características para que os militares hoje em dia eles argumentem falsamente de que não houve de fato uma ditadura, já que o legislativo brasileiro estava funcionando. De fato, se você for observar o legislativo brasileiro durante a ditadura militar, ele funcionou, ele esteve aberto em quase todo o período em que a ditadura civil-militar brasileira ela esteve em ação, ela esteve aberta. Mas temos que recordar que foi implantado um regime, de cima para baixo, um regime bipartidário. E esse regime bipartidário estabelecia a existência, portanto, obviamente, de dois partidos, um partido de sustentação da política do regime autoritário, que era a Arena, e um partido que era chamado Partido da Oposição Consentida, que era o MDB. Então você só podia fazer parte da Arena, do MDB, um dos dois únicos partidos autorizados, mas há uma frase da época que é muito interessante, que dizia-se assim: no Brasil existiam dois partidos, um partido do sim e o partido do sim senhor. Então isso mostra, essa frase simples mostra muito cabalmente que não havia, evidentemente, liberdade de atuação para esse legislativo. Então, a depender um pouquinho do nível desses regimes ditatoriais, você vai ter um legislativo submetido ou simplesmente não haverá um legislativo. O poder executivo se sobrepõe. E o judiciário? Bom, o judiciário ele se torna um instrumento da repressão que é promovida por esse regime. Ele vai se tornar um apêndice repressor desse regime. Ele se torna aquele poder que fará a situação que vamos falar daqui a pouco nesse ponto 3. Bom, indo para o ponto 2, que é a censura à mídia, ou seja, a maioria dos regimes ditatoriais, eles são avessos à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, à liberdade de opinião. Então eles não querem ver apresentadas suas falhas, suas contradições, seus erros. Então isso é evitado, evidentemente, pelo forte controle à mídia, pelo forte controle a jornais, a televisão, a rádios. Então a censura ela vai cumprir o papel de que seja veiculada, seja apresentada à população em geral apenas aquilo que o regime considerar necessário. Então tudo aquilo que o regime considerar subversivo ou considerar
perigoso, ou considerar que a população não precisa saber, não precisa tomar conhecimento, será evidentemente censurado. Para isso, haverá órgãos especializados com toda uma equipe, né, burocrática, né, de funcionários públicos, né, para a realização dessa censura nos mais variados níveis. Aqui no Brasil ficou muito famosa a figura dos censores que ficavam, né, em redações de jornais, televisões e rádios, em que eles recebiam as pautas, né, como se diz no jargão jornalístico, recebiam as pautas das notícias e eles simplesmente liam antes de elas serem vinculadas ou publicadas e com um canetão, né, vermelho riscava, né, marcava um X vermelho naquelas que estavam evidentemente censuradas, né. Há episódios, né, claro, de um ou outro órgão em que esses órgãos enfrentavam, né, ou diretamente, ou às vezes de forma meio subliminar, né, esse processo de censura. Bom, terceiro ponto é a perseguição aos dissidentes, da oposição. Qualquer regime tem oposição. A diferença de um regime, por exemplo, democrático para um regime ditatorial é que o regime democrático, a oposição é necessária. A oposição é parte, né, da característica, a existência de oposição, a existência de opiniões em contrário, a possibilidade de um indivíduo, seja ele o político, o representante, ou o cidadão comum, de expressar sua insatisfação, de expressar sua não concordância, é uma parte do processo democrático. Mas aqui a gente não está falando do processo democrático, estamos falando justamente do processo ditatorial. Então, não há esses indivíduos que se apresentavam, né, como dissidentes, como opositores, eles vão passar por processo de perseguição. E aí voltamos àquele ponto do executivo forte, em que a justiça se torna um apêndice desse executivo, né, num primeiro momento, justamente para perseguir e silenciar, neutralizar esses dissidentes. Então você vai ter uma série de legislações que variam bastante de país para país, mas que em geral elas cerceiam as chamadas liberdades individuais, ou seja, liberdade de ir e vir, liberdade de livre pensamento, de livre expressão, a inviolabilidade do lar, a inviolabilidade de correspondências, a inviolabilidade das suas comunicações telefônicas, né? Então, todas essas liberdades individuais, elas são suprimidas pela segurança do regime autoritário. Então, o indivíduo é fortemente vigiado. Aquele que escapar ou foi entendido, né, que escapou dessa vigilância, né, que transgrediu essa vigilância, esse indivíduo, a princípio, pode ser processado, né, por leis de exceção, em que esse indivíduo pode ser preso, pode pagar multa, etc., etc. E, num caso mais drástico, em que infelizmente foi uma característica de todos os regimes, né, latino-americanos, praticamente, né, esses dissidentes, não tendo meios, né, de se expressar, eles se organizaram em grupos clandestinos. Desde grupos clandestinos de informação, de discussão, até grupos clandestinos, né, ou político-partidários, sindicais, até grupos clandestinos, né, de armados, né. Houve no Brasil, como nos 3 países exemplificados aqui, Argentina e Chile, diversos grupos, né, armados que tentaram enfrentar seus respectivos regimes ditatoriais. E sobre esses indivíduos, aí temos a ação, né, extremamente temerária, né, a utilização extremamente temerária da tortura, né, que foi uma prática absolutamente corrente, né, em praticamente todos esses países. Então, você era preso sem mandado, era levado a um local ignorado pela família, por advogados, era torturado para se arrancar literalmente informações e, em muitos casos, os indivíduos eram assassinados.
e para que esses regimes não assumissem a responsabilidade por esses assassinatos, ocorreram várias ocultações, né, desses cadáveres. Ou seja, não há dúvida, depois de tanto tempo passado, que esses indivíduos chamados desaparecidos políticos, que eles morreram, mas as famílias até hoje não têm uma resposta, ou seja, como esses indivíduos morreram, quais foram as circunstâncias, onde está o corpo, né, para que a família tenha, né, um atestado de óbito e tenha um túmulo, né, para esse parente, né, que foi vítima desse processo. Bom, uma observação particular é a seguinte: todo regime ditatorial, no fim das contas, ele realiza, vamos dizer assim, uma certa promessa à população. Não se enganem, né, de que a população em si, em um primeiro momento, ela apoia esses regimes, ela foi um elemento favorável à implantação desses regimes. E geralmente o que é que esses regimes ditatoriais eles vão prometer? Olha, vamos fechar o regime, não vamos permitir que você se expresse, vamos exercer um fortíssimo controle, mas haverá um crescimento econômico. O resultado disso será a proteção da sociedade, uma proteção entre aspas, e principalmente o desenvolvimento dessa sociedade através do desenvolvimento econômico, de um crescimento econômico. Bom, isso vai acontecer, esse crescimento econômico ocorreu em alguns países. No caso do Brasil, isso ocorreu. No caso do Chile, também ocorreu. Já o caso argentino é diverso. Bom, no caso brasileiro, esse crescimento econômico se caracterizou, né, por uma característica fortemente intervencionista, né? Esse modelo intervencionista, né, de intervenção do Estado nas atividades econômicas, ele foi mantido, né, com algumas variações, tendo forte penetração de capitais, né, estrangeiros, especialmente americanos, mas ele foi mais ou menos mantido. E tivemos, inclusive, um período em que o Brasil teve um boom econômico chamado de milagre brasileiro, durante o governo do presidente Médici, né? Esse boom, né, que foi capitaneado por tanto uma consequência interna de um ajuste econômico que foi feito durante o governo do primeiro, né, presidente militar, o Castelo Branco, em que se fez todo um ajuste da economia brasileira, e por um momento externo em que a gente vai ter uma forte penetração de investimentos e de capitais estrangeiros, principalmente americanos. Só que esse milagre brasileiro, embora tenha produzido níveis de crescimento que hoje só a China consegue, de 6, 7%, né, de crescimento ao ano, colocando o Brasil na posição de ser a oitava economia do mundo, atrás apenas das grandes potências mundiais, mas esse crescimento ele foi limitado em razão de outro contexto internacional, só que esse contexto desfavorável, né, naturalmente, que foi a crise do petróleo em 1973. Recordem que a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, que tinha sido criada em 69, e em 1973 ela decide aumentar unilateralmente o preço do barril de petróleo. O que isso traz como consequência? Isso impacta a economia mundial, que até hoje é basicamente dependente do petróleo. No caso brasileiro, isso vai simplesmente parar esse milagre brasileiro e vai fazer com que haja uma retração, né, dos capitais americanos que estavam sendo investidos aqui. Bom, no caso chileno, para a gente trabalhar, haverá um crescimento econômico, mas de caráter neoliberal e não intervencionista. Ele já será neoliberal. Por que eu digo já será, né, neoliberal? Porque, na verdade, boa parte dessas economias latino-americanas, né, elas eram economias de caráter intervencionista em maior ou menor grau. E a década de 1980 vai ser a década em que esse modelo intervencionista ele vai chegando ao seu limite, né, ele vai chegando ao seu esgotamento, e boa parte desses países hoje adotam um modelo neoliberal. O modelo, né, que foi implantado pela ditadura Pinochet no Chile já era um modelo neoliberal. Então esse modelo liberal,
para que a gente resuma aqui rapidamente, significa que teremos a introdução de princípios, o Chile terá a introdução de princípios neoliberais, ou seja, princípios ligados ao liberalismo clássico econômico lá do século XVIII, fundado pelo Adam Smith, só que agora em um novo contexto social, histórico, econômico, por isso ele é chamado de neoliberalismo, novo liberalismo, mas os princípios fundamentais em si são os mesmos, ou seja, eles são diversos, eles são contrários, opostos às características do intervencionismo, ou seja, o neoliberal, ele discorda da intervenção do Estado na economia, Então é basicamente a superação desse modelo intervencionista. O caso argentino é o caso mais diverso em relação ao Brasil e a Chile, porque lembrem-se que a Argentina já estava em um processo de crise econômica, crise essa que a ditadura militar chilena não conseguiu, a Argentina, a ditadura militar argentina não conseguiu resolver e em certos aspectos até agravou. Então não houve necessariamente um crescimento econômico da Argentina relacionado ao seu regime ditatorial, nesse ponto.